Então vamos dar início aqui à nossa aula de lipídios no esporte. Primeira coisa que é importante é a gente entender que os lipídios eles têm diversas funções importantíssimas no nosso corpo. E por isso a gente não deve ter nenhum receio de consumir lipídios. Ao contrário, a gente deve consumi-los diariamente na nossa dieta, só que em quantidades adequadas. Só para exemplificar, então, a gente tem como as funções mais importantes dos lipídios: armazenar e fornecer energia, né? Os lipídios são a nossa principal reserva energética. A gente tem como reservar energia no corpo por meio de depósitos de carboidrato, que são os glicogênios muscular e hepático, só que a quantidade de carboidrato que a gente consegue armazenar é muito pequena comparada aos lipídios. Além disso, quando a gente consome lipídio na dieta, a gente consome ácidos graxos que são essenciais, como ômega 3, ômega 6, por exemplo, né? Que são ácidos graxos que a gente não consegue sintetizar no corpo. É também na fração lipídica dos alimentos que a gente tem as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que são importantíssimas, né? Cada uma tem diversas funções. Então, se você exclui o lipídio da dieta, você pode, a médio e longo prazo, desenvolver deficiência dessas vitaminas, tá? Ele funciona como isolante térmico, isso é muito pouco relevante para o ser humano, mas é importante para animais, como o urso polar, né? Os animais que vivem em água fria, como baleia também. E os lipídios são constituintes de membrana celular. Lembrar que nosso corpo é constituído por células, e toda célula tem uma membrana que é composta por uma camada bilipídica, né, e algumas proteínas. Então, toda vez que a gente tem necessidade de fazer renovação celular, é importante que tenha lipídio para constituir essas membranas celulares. Além disso, o lipídio dá sabor, né, ele tem a função de palatabilidade, de condução de sabor. Se você, por exemplo, tomar um leite desnatado e tomar um leite integral, você vai perceber o sabor, uma diferença muito grande no sabor, simplesmente porque no leite desnatado foi extraída a parte de gordura, então a gordura melhora o sabor dos alimentos. E além disso, ela ajuda a diminuir o volume da alimentação, porque a densidade energética do lipídio ela é bem superior a carboidratos e proteínas, é mais que o dobro, né? A gente estima aí 9 quilocalorias por grama de lipídios, enquanto a gente estima 4 quilocalorias por grama de carboidrato ou proteína. Rapidamente, vamos relembrar aqui como que é feito o transporte de lipídio no corpo. Porque o lipídio ele tem uma solubilidade muito baixa em água. E como o principal constituinte do nosso sangue é água, ele precisa de lipoproteínas para ser transportado. Então, quando a gente come um alimento que tem lipídio, ele vai ser degradado, né, digerido no trato digestório. A enzima mais importante nesse processo é a lipase pancreática. E após ser absorvido dentro do enterócito, esses lipídios, esses ácidos graxos, a maioria deles vai ser resterificado e a gente vai ter a formação de uma lipoproteína chamada quilomicron, que é a que tem mais gordura e a menos densa, mas é a maior em tamanho. Ela vai entrar pelo sistema linfático por causa do tamanho dela, depois vai cair na corrente sanguínea pela via sublicular e vai circular. À medida que ela circula, no endotélio a gente tem uma enzima, uma lipase chamada lipase lipoproteica, que vai atuar sobre essa lipoproteína e já vai começar a liberar ácidos graxos dela, que podem ser captados, por exemplo, pelos adipócitos e ser armazenado na forma de triacilglicerol, ou ser captado pelo músculo e ser utilizado para produção de energia ou armazenado. No músculo também tem triacilglicerol armazenado, só que numa proporção muito menor do que no tecido adiposo. O que sobra desse quilomicro é chamado de quilomicro remanescente, isso é captado pelo fígado, o fígado desmonta essa lipoproteína, produz uma outra chamada VLDL, né, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, que então vai circular na corrente sanguínea, vai perder gordura pela ação da lipase lipoproteica, é convertida em lipoproteína de densidade intermediária, que também perde um pouco de gordura e é convertida em lipoproteína de baixa densidade, que é popularmente conhecida como colesterol mau. Mas ela é importantíssima, né? Porque ela é que leva colesterol para os tecidos periféricos. E aí, pensando no esporte, né? O colesterol é importantíssimo para a produção de hormônios sexuais, como, por exemplo, a testosterona, que é importante para a gente conseguir manter e aumentar nossa massa muscular. E além dessas lipoproteínas, a gente ainda tem a HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que faz o transporte reverso do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado. Então, os lipídios vão circular dessa forma. A gente vai ver mais à frente que após o processo de lipólise, onde a gordura que está armazenada no seu tecido adiposo, ela é liberada para a corrente sanguínea,
Aí quem vai fazer o transporte desses ácidos graxos liberados pela lipose é uma proteína chamada albumina. Aqui uma estimativa feita, né? Se um maratonista de elite fosse fazer a maratona só usando carboidrato, as reservas dele provavelmente daria para cerca de 95 minutos de competição, né? De exercício. Ou seja, não daria nem para terminar a maratona. Mas se ele fosse usar só lipídio, daria para fazer 119 horas de corrida, né? Para dar uma dimensão de quanto que é maior a nossa reserva de gordura, a nossa reserva de energia na forma de gordura, mesmo em pessoas magras, tá? De onde que vêm os lipídios que são utilizados, que são oxidados, né, utilizados para a produção de energia no exercício físico? Então eles podem estar vindo do próprio músculo, né, através do triacilglicerol intramuscular. Esse triacilglicerol fica armazenado e ele é degradado lá pela lipase hormônio sensível, que é uma enzima, uma lipase ativada por hormônios. O principal aí é a adrenalina, tá? As catecolaminas são os principais ativadores. Mas pode vir também do seu tecido adiposo, onde também a LHS atua, ajudando a liberar essa gordura que está armazenada, ou vir daquela gordura que já está circulando por meio das lipoproteínas, como quilomicrons e VLDL. Nesse caso, é a lipase liproteica que vai liberando essa gordura e essa gordura fica circulando e vai sendo captada. Tá? Durante o exercício, 10 a 20% desses ácidos graxos sanguíneos vão ser captados e utilizados pelo músculo. Então a gente acaba liberando muito mais gordura do que é necessário em relação à capacidade de oxidação do músculo. Né? Já é bem conhecido de vocês que há uma relação entre a intensidade do exercício e a utilização dos substratos energéticos. Então vocês já sabem que, à medida que vai aumentando a intensidade do exercício, né, a gente observa o quê? Um aumento da participação dos carboidratos e uma redução da participação das gorduras, tá? Então, exercício muito leve, você vai usar quase que só gordura. Exercício bem mais intenso, usa-se muito mais carboidratos. Mesmo em intensidades elevadas, né, como a 80% do VO2 máximo, aí a gente ainda continua tendo oxidação de gordura e uma oxidação relativamente significativa, tá? E os ácidos graxos, eles compõem a principal fonte de energia do músculo em repouso. Então a gente vai usar muito mais, o músculo vai usar muito mais gordura como fonte de energia no período de repouso, que é a maior parte do tempo a gente está em repouso, né? A gente não está em exercício físico, pensando nas 24 horas do dia, do que durante o exercício mesmo, tá? Foi verificado, né, por meio de estudos, qual seria a faixa de intensidade onde você teria maior oxidação de gordura, aí em gramas por minuto, né? Porque no gráfico anterior a gente vê o que? Participação percentual dos substratos energéticos. Então a gente observa aqui nesse gráfico que à medida que a intensidade vai aumentando, né? Aí quando a gente chega nessa faixa aqui, em cinza aqui, é a faixa de intensidade, né, que vai mais ou menos 55 a 75% do VO2 máximo, é a faixa de intensidade onde a gente tem a maior oxidação de gordura por tempo, por unidade de tempo, no caso aqui por minuto, tá? Então, o valor de Fatmax é em torno de 65% do VO2 máximo, seria o ponto de intensidade onde você oxida mais gorduras, tá? E a faixa de Fatmax, né, ou a Fat Zone, corresponde a mais ou menos 10% do Fatmax, ou seja, 10% acima do valor do Fatmax, 65% do VO2 máximo, tá? Ou 10% a menos. Então fica aí entre 55 e 75. Se o objetivo é oxidar o máximo de gordura possível, eu deveria trabalhar nessa faixa de intensidade aqui. Eu deveria trabalhar nessa faixa de intensidade porque é nessa faixa que eu tenho um consumo maior de gordura por unidade de tempo, né? Um exercício de baixa intensidade seria um exercício interessante para emagrecer? Normalmente a gente diz não, por quê? Embora no exercício de baixa intensidade, proporcionalmente se usa muito mais gordura do que carboidrato, às vezes 90% da energia vem da gordura, por exemplo, o gasto energético é muito baixo. Então acaba que o consumo de gordura por minuto fica baixo também. Aqui nessa tabela dá para a gente ter uma noção disso. Ó. Aqui a gente tem o exercício sendo feito a 25% do VO2 máximo, 65% do VO2 máximo, tá? E 85%. Então, três intensidades diferentes, uma mais baixa, uma intermediária e uma alta, tá? E aqui o total de gordura oxidada. Então, a gente vê lá, aí o tempo de exercício é o mesmo, né? Então, dá para a gente comparar direto aqui. Isso aqui é em micromol por quilo por minuto, tá?
Então aqui deu 26,8 para a intensidade 25, 42,8 para 65, que é onde está o Fat Max, né? E 29,6 para 85%. Então, mesmo a 85% do VO2 máximo, como o gasto energético é muito maior, embora a participação proporcional ou percentual da gordura seja menor em relação ao carboidrato, você ainda tem uma oxidação significativa, tá? E até maior aqui do que na intensidade leve. Sem contar que aqui você vai fazer exercício por menos tempo e gastar muito mais energia, tá? Nesse gráfico aqui, a gente observa uma coisa importante. A gente vê, né, a relação de velocidade de produção de ATP a partir do carboidrato e dos ácidos graxos, tá? Então, o que a gente observa aqui? Quando o glicogênio é quebrado, né, passa a glicose liberada do glicogênio, passa pela glicose, forma piruvato, depois acetil-CoA, passa pelo ciclo de Krebs, considerando o metabolismo aeróbio, né? E depois a gente tem as coenzimas na cadeia transportadora de elétrons. Do lado de cá a gente tem o ácido graxo. O ácido graxo ele precisa entrar na mitocôndria, vai ser metabolizado na beta-oxidação. O produto da beta-oxidação é acetilcoenzima A, e aí a gente tem o mesmo processo. E aqui a gente tem uma relação de quantidade, né? Então, o glicogênio utilizado de maneira aeróbia, a gente tem uma produção de 1 mol por minuto de ATP. O glicogênio anaeróbio, que é a glicólise lática, né, onde o piruvato é convertido em lactato, uma velocidade bem maior, 2,4 mol por minuto, então produz mais energia. E olha a gordura, 0,4 mol por minuto. Então, se eu pegar a gordura e o glicogênio aeróbico, que são dois substratos energéticos diferentes, sendo utilizados no metabolismo aeróbico, eu tenho aqui uma produção a partir do carboidrato pelo menos 2,5 vezes mais rápido. O que significa isso na prática? Se eu aumento a intensidade do exercício, eu preciso de produzir energia mais rápido. Por isso que se usa mais carboidrato, porque eu consigo gerar energia a partir do carboidrato, mesmo no metabolismo aeróbio, muito mais rápido do que a partir de gordura, tá? E essa menor velocidade de oxidação dos ácidos graxos, ela está associada principalmente ao transporte, não à oxidação lá na mitocôndria, mas ao transporte para dentro da célula e para dentro da mitocôndria, tá? Existe também uma relação entre o tempo de exercício, ou a duração de exercício e o consumo de substrato energético, também vocês já viram sobre isso, né? O que a gente observa? À medida que o tempo de exercício vai aumentando, a participação dos carboidratos tende a diminuir e a da gordura tende a aumentar, né? Isso muito em função de quê? Em função de que as reservas de carboidratos são muito limitadas. Então, se o exercício dura 3, 4, 5, 6 horas, essas reservas vão se esgotando e, naturalmente, o exercício tem que passar a ser sustentado a partir da gordura, né? Quanto maior for a depleção do glicogênio, maior vai ser a utilização das gorduras. É lógico que em competições longas ou em treinos longos, o que o sujeito faz para minimizar essa depleção de glicogênio? Ele faz reposição de carboidrato, tá? Então, o problema é que quando você começa a sustentar o exercício às custas de gordura, você pode ter dificuldade para manter uma intensidade mais alta. Por quê? Porque, como a gente viu no slide anterior, a produção de energia é mais lenta. E se eu quero gerar mais intensidade, por exemplo, numa corrida, num ciclismo, eu tenho que fazer mais força, eu gasto mais energia e, consequentemente, eu preciso de produzir energia mais rápido. Então, se não houver nenhum tipo de reposição ao longo do tempo, a tendência é que você comece a usar muito mais gordura do que carboidrato, mas também seja penalizado aí com o menor rendimento físico, tá? O que vai comprometer seu resultado. Aqui nesse slide, a gente observa a relação entre, né, as reservas de glicogênio e oxidação de gordura. Então, geralmente, quanto menores são as reservas de glicogênio, maior é a participação da gordura, porque eu tenho menos carboidrato disponível. Nesse estudo aqui, com 7 ciclistas bem treinados, né, a gente observa o mesmo exercício feito em momentos diferentes, um após um período de dieta rica em carboidrato e outro após uma dieta pobre em carboidrato, tá? Onde se espera que o glicogênio do sujeito já estava depletado. Então, aqui o exercício feito com glicogênio depletado, aqui com glicogênio normal. Um exercício que é 57% VO2, não é muito intenso, né? Mas a gente observa claramente que a participação dos lipídios foi bem maior aqui, quando a dieta foi pobre em carboidrato, do que aqui. Lembrando do slide anterior que eu falei para vocês, qual que é o problema de você
fazer o exercício às custas de gordura. É que você pode ter problema para trabalhar em intensidades mais altas. Aqui uma intensidade é para pessoas bem treinadas, relativamente tranquilo, 57% do VO2 máximo. E lembrando que pessoas bem treinadas, elas já têm uma capacidade de oxidar gordura maior, né? Então, assim, esses sujeitos conseguem fazer esse exercício aqui até longo prazo, mas se eles tiverem que subir para 75, 80% do VO2 máximo, ou seja, aumentar a intensidade, aí quem tiver com glicogênio depletado provavelmente vai ter perda de rendimento, tá? Aqui a gente vê, né, o efeito do treinamento sobre a utilização de gordura durante o exercício físico. Então, uma boa maneira de tentar convencer as pessoas a praticar exercício regularmente é dizer para elas que se você começa a fazer exercício físico, à medida que você vai melhorando seu condicionamento físico, o seu corpo fica mais capacitado para usar gordura como fonte de energia. Né? Isso ocorre tanto no treino resistido, né, com musculação, quanto no treino aeróbio. Mas a magnitude ela é maior para quem faz treinamentos aeróbios, tá? Então a gente vê que isso aqui foram 12 semanas de treinamento, tá? Era 3 treinos por semana. Então a gente vê o exercício, o mesmo exercício, feito na mesma intensidade. Antes do sujeito iniciar o período de treinamento, a participação do carboidrato era essa aqui. E a da gordura é essa. Após as 12 semanas de treinamento, o mesmo exercício, ó, houve um aumento em 41% na oxidação total de gordura. Então, mostrando que aquele sujeito, 3 meses depois, para fazer o mesmo tipo de exercício na mesma intensidade, agora ele usa muito mais gordura do que ele usava lá atrás. E por que agora ele está mais eficiente? Isso é eficiência, né? Até porque se você usa mais gordura e menos carboidrato, seu glicogênio vai sendo depletado mais lentamente. Isso aumenta a sua tolerância ao exercício. Né? Na prática, significa que você poderia manter o exercício naquela intensidade por mais tempo, tá? O que acontece, né? Ocorrem várias adaptações fisiológicas e metabólicas que propiciam isso. Então, por exemplo, há um aumento na vascularização do tecido muscular. Se o tecido muscular está mais vascularizado, vai chegar mais nutrientes, mas vai chegar uma coisa que é muito importante para a oxidação de gordura, oxigênio. Então chega mais, o VO2 da pessoa aumenta, né? Então chega mais oxigênio, o metabolismo aeróbio é ativado de maneira mais eficiente. Há também um aumento na capacidade de transporte de gordura tanto para o interior da célula quanto para dentro da mitocôndria, tá? Então ocorre o aumento de proteínas envolvidas no transportador, na membrana celular, tá? E na membrana da mitocôndria. Por exemplo, ocorre aumento de CPT1 e carnitina, que são duas proteínas muito importantes no transporte da gordura para dentro da mitocôndria. Porque enquanto o ácido graxo não entra na mitocôndria, ele não é oxidado, ele não é utilizado para a produção de energia. Tá? Ocorre também o processo de biogênese mitocondrial, que é um aumento da massa mitocondrial, né? Seja por aumento de número de mitocôndrias ou aumento do tamanho dessas mitocôndrias. Isso significa, na prática, que o seu maquinário enzimático necessário, né, de estrutural necessário para oxidar de gordura aumentou. Se você tem mais condições, mais enzimas oxidativas e mais mitocôndrias, a sua capacidade de oxidar gordura por unidade de tempo ela fica melhorada mesmo. Né? Junto com a biogênese mitocondrial, a gente tem aumento de várias enzimas do metabolismo oxidativo, tanto o ciclo de Krebs como cadeia transportador de elétrons. Tá? Isso é importante. Então, o treinamento físico promove essas alterações e faz com que o seu corpo fique mais apto a utilizar gordura como fonte de energia. Há também um efeito do treinamento no triacilglicérol intramuscular, tá? O que ocorre em relação ao triacilglicérol intramuscular? Há um aumento nele, né? Principalmente com treinamento aeróbio. Aí a pessoa pode pensar assim, mas aí não, vai ter agora, eu vou fazer treinamento e vai ter mais gordura no meu músculo que tinha antes. Mas essa mudança, gente, ela é muito pequena do ponto de vista de composição corporal. Do ponto de vista de composição corporal, isso não afeta nada, tá? Então, por exemplo, né, isso muda entre 0,2 a 0,4. Mas se mudar de 0,2 para 0,4, significa que a disponibilidade de energia passa de 1.800 para 3.600 quilocalorias. Então é relevante do ponto de vista de fornecimento de energia, mas não é relevante do ponto de vista de composição corporal. Tá? E aqui a gente tem um gráfico mostrando, né, a participação do triacilglicerol intramuscular como fonte de energia de acordo com a intensidade do exercício. Ó. Exercício leve, a participação dele é mínima. Por quê? Porque a produção de energia é muito lenta, porque o gasto energético no exercício leve é muito pequeno. Então dá tempo de
tirar a gordura do sangue, levar para a mitocôndria e usar. Aumenta essa intensidade para 65% de VO2 máximo, aí já aumenta bastante a participação do triacilglicerol intramuscular. Por quê? Porque aqui a demanda energética é maior, eu tenho que produzir energia mais rápido. E aí eu ganho um tempo pegando a reserva que já está dentro do músculo. E para 85% a proporção fica mais ou menos a mesma, embora a quantidade total de gordura diminua, né? E essa concentração de triacilglicerol intramuscular ela é bem maior nas fibras tipo 1, que são fibras de característica oxidativa, né? Então, para eu usar, eu falei lá atrás que uma das fontes de gordura para a produção de energia durante o exercício físico é a nossa reserva, nosso tecido adiposo. Mas para eu usar a gordura que está no meu tecido adiposo, é necessário que ela seja mobilizada. Então, nesse slide aqui, a gente tem o processo de lipólise, que ocorre lá no caso aqui, lá no tecido adiposo, tá? Como que eu faço para mobilizar a gordura que está lá no meu tecido adiposo e disponibilizar ela para o músculo usar como fonte de energia? Então, primeiro, o tecido adiposo ele só vai mobilizar gordura a partir de uma ação hormonal. Então, a gente tem hormônios como GH, adrenalina, noradrenalina, que fazem esse papel, tá? Os mais potentes aqui são as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Então, comecei a fazer exercício físico o que faz? Aumenta a adrenalina. Quanto mais intenso, mais adrenalina é liberada. A adrenalina vem aqui, se liga no seu receptor, tá? Ela tem um receptor aqui na membrana. Esse receptor de adrenalina, ele está acoplado aqui a uma proteína G. Aí você tem algumas subunidades dela, tá? Aqui no caso é uma proteína G estimulatória. Essa proteína G, a subunidade alfa dela, ela sofre uma modificação de conformação e vai ativar uma enzima que funciona quase que como um interruptor na célula, que é a adenilato ciclase, tá? Ativando essa enzima. Então a adrenalina se ligou no seu receptor, a gente vai ter ativação da adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz? Pega ATP e forma AMP cíclico, conhecido como segundo mensageiro celular. Então, sobre a ação da adrenalina, por exemplo, durante o exercício físico, eu vou aumentar minha concentração intracelular aqui no tecido adiposo de AMP cíclico. O AMP cíclico, gente, é um ativador aqui alostérico dessa proteína chamada proteína quinase dependente de AMP cíclico, ou PKA, tá? Proteína quinase A. Então, aumentei a AMP cíclico, ativei a proteína quinase. O que a proteína quinase faz? Ela vai fosforilar outras proteínas e ela vai fosforilar aqui, ó, a lipase sensível ao hormônio. E essa lipase sensível ao hormônio, quando ela está fosforilada, ela está no seu modo ativo. Então, a ligação da adrenalina lá no seu receptor provocou uma série de reações que levou à ativação da lipase hormônio sensível. E essa enzima, então, vai atuar sobre o triacilglicerol, que é um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Como que ela atua aqui? Ela vai atuar no carbono 1 e no carbono 3. Então, a lipase sensível ao hormônio, ela vai retirar 2 ácidos graxos do triacilglicerol. Então, depois da ação dela, a gente vai ter 2 ácidos graxos aqui que foram liberados, mais um monoglicerídeo. Esse monoglicerídeo tem um ácido graxo no carbono 2. Aí esse monoglicerídeo, então, vai sofrer a ação da monoacilglicerol lipase, que vai retirar o último ácido graxo e liberar aqui o glicerol. No final das contas, eu tenho 2 mais 1, 3 ácidos graxos, mais o glicerol. Era um triacilglicerol, não é isso? Aí isso tudo vai ser liberado para a corrente sanguínea, tá? O glicerol ele circula livremente porque ele tem boa solubilidade. Geralmente é captado aqui principalmente pelo fígado e utilizado na gliconeogênese. Por outro lado, né, os ácidos graxos precisam de algum transportador. Quem vai fazer isso é a albumina. Ela tem capacidade para se ligar até 8 ácidos graxos, mas geralmente ela se liga a um número menor, tá? Ela vai circular. Quando ela chega lá no músculo, aí por diferença de afinidade, ela libera o ácido graxo para o músculo captar esse ácido graxo, tá? Ainda nesse esquema aqui, né, no sentido contrário da adrenalina, atua a insulina. A adrenalina estimula a lipólise. A insulina inibe a lipólise. Como é que a insulina inibe a lipólise? Então, eu acabei de fazer uma refeição, aumentou a glicose no meu sangue, aumentou a insulina
a insulina vai fazer o quê? Opa, vamos parar de fazer lipólise. Já que está no momento de abundância de energia, vamos armazenar. Então ela inibe a lipólise, tá? Como que ela faz isso? Ativando aqui a fosfodiesterase, que quebra a AMP ciclo, ou seja, diminui a concentração intracelular de AMP ciclo. E a outra coisa que ela faz é aumentar aqui a proteína fosfatase 1, que desfosforila a lipase sensível ao hormônio, tá? Ou lipase hormônio sensível, é a mesma coisa. Ou seja, desativa ela. Então, inibe o processo de lipólise, inibindo a lipase hormônio sensível e diminuindo a ativação da proteína quinase pela redução da concentração intracelular de AMP5. E além disso, ela estimula a lipogênese. O que é a lipogênese? Formação de triacilglicerol. Então ela inicia o processo de esterificação do glicerol. A ligação do primeiro ácido graxo, depois esse processo é completado e a gente tem o armazenamento de gordura, ok? Tá. Continuando aqui, então eu liberei a gordura lá, né? E essa gordura veio junto com a albumina, e a albumina então chegou lá na célula muscular, liberou os ácidos graxos para ser captado aqui. Então eles passam aqui, tem a proteína ligadora de ácido graxo, a CD36, essa gordura passa para dentro da célula, ela pode estar vindo aqui de quilomicro, de VLL também, tá? E depois é transportada aqui até a membrana da mitocôndria. Então a gordura veio lá do tecido adiposo, entrou na célula, percorreu aqui o citosol, tem uma proteína de transporte interna aqui, e chegou lá na mitocôndria. Na mitocôndria, ela precisa de entrar na mitocôndria, é um transporte complexo, né? A enzima-chave aqui é essa CPT1, que é chamada carnitina palmitoil transferase 1, tá? Ou carnitina acetiltransferase 1, é a mesma enzima. O que essa carnitina palmitoil transferase 1 faz? Ela vai ligar o ácido graxo na carnitina. Aí forma o quê? A acilcarnitina. O que é a acilcarnitina? A carnitina ligada ao ácido graxo. Essa acilcarnitina, ela vai para dentro aqui, para a membrana interna. Tem uma enzima chamada aqui translocase, que coloca ela para dentro aqui. E aí, na superfície interna aqui da membrana interna da mitocôndria, eu tenho a CPT2, que faz, né, uma reação contrária da CPT1. Enquanto a CPT1 liga ácido graxo à carnitina, a CPT2 hidrolisa esse complexo. Então, quando a acilcarnitina sofre a ação da CPT2, o que eu vou ter? Eu vou ter a liberação do ácido graxo agora dentro da matriz mitocondrial e a liberação da carnitina livre para ir lá pegar outro ácido graxo, tá? E aí esse ácido graxo, dentro da célula aqui, ele vai passar por uma via chamada beta-oxidação, tá? Na beta-oxidação, a gente vai ter como produto da beta-oxidação moléculas de acetil-CoA. Então, por exemplo, se eu tiver um ácido graxo de 16 carbonos, eu vou formar 8 moléculas de acetil-CoA. E há também a formação de NADH mais H+, e de FADH2 também, um para cada ciclo, tá? Então, esses são os produtos. Aí sim, agora eu degradei o ácido graxo, tá? Ainda não produzi energia diretamente, mas degradei. Formei acetil-CoA, acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs e seguir o mesmo roteiro da acetil-CoA que vem lá do carboidrato. Tudo bem? E aí a gente observa aqui, ó, que a carnitina é uma substância importante nesse transporte, né? Mais à frente, lá na parte de suplementação, a gente conversa sobre a suplementação de carnitina. Mas dá para entender aqui por que geralmente os estudos falharam em mostrar que a suplementação com carnitina aumenta a oxidação de gordura, né? Primeiro, que muitos estudos mostram que a carnitina não é um fator limitante, que a gente teria carnitina o suficiente para fazer esse transporte tranquilamente. E segundo, que olha só, o transporte do ácido graxo do citosol para a mitocôndria, ele depende de outros componentes, não só da carnitina. Então não adianta eu aumentar só a carnitina se os outros componentes não forem aumentados também, ok? Para a gente fechar essa aula aqui, né, então, resumindo aqui, numa situação de jejum ou de exercício, a gente vai ter aumento de hormônios lipolíticos, que vão estimular a lipase hormônio sensível e estimular a lipólise. E no estado alimentado, eu vou ter um aumento da insulina, que vai inibir a lipase sensível ao hormônio e vai estimular, inibindo, obviamente, né, o processo de lipólise,
e vai estimular a lipogênese, ok? Então eu vou encerrar essa parte e depois a gente continua a aula de lipídios na segunda parte. Tá?